O primeiro passo para você controlar a sua ejaculação é perceber quando está quase gozando, antes de estar quase gozando. Você precisa conhecer o seu gráfico de sensações e identificar um ponto que eu chamo de ponto 90. Note que eu mencionei aqui o seu gráfico de sensações e o seu ponto 90, exatamente, por ser algo completamente individual. E nesse vídeo aqui de hoje, vou te ensinar como fazer isso, que é o primeiro passo e o mais importante para controlar a sua ejaculação. Lembre-se, ejaculação rápida ou precoce não é uma questão fisiológica. São raríssimos os casos de hipersensibilidade. Eu sou Lucimar Guelph, psicóloga e psicoterapeuta sexual. Já atendi mais de 5.000 homens em meu consultório, nesses últimos 40 anos. Nesse vídeo, vamos apresentar um conteúdo que faz parte do método Guelph, que eu desenvolvi ao longo de 40 anos, tratando a sexualidade dos homens. Vou te dar 2 razões para você seguir nesse vídeo aqui. Ejaculação precoce não tratada vira, em 90% dos casos, uma disfunção erétil. Sim, uma perda de ereção. Eu te garanto, você não quer apresentar as 2 disfunções ao mesmo tempo. Ejaculação precoce acaba com o teu desempenho. Você não consegue satisfazer a sua parceira e fica tão ansioso na relação que nem curte. Sexo perde a graça e com o tempo você vai bloquear. A maioria dos homens não possui controle sobre a sua ejaculação e acaba adotando estratégias perigosas que servem como muleta por algum tempo. Beber antes do sexo, desviar pensamento, gel para redução de sensibilidade, até antidepressivos. Todas essas técnicas não passam de muleta. Funcionam mal, melhoram poucos minutos e você não vai ter benefício de verdade. Geralmente vão falhar e o pior, perdem eficiência com o tempo até deixarem de funcionar por completo. Mas o maior risco delas mesmo é que todas estão associadas à redução de erotização. Você se força a sentir menos prazer, a curtir menos, a desviar pensamento e fingir que está ali. E qual o impacto disso? Em alguns anos, você vai desenvolver uma disfunção erétil enraizada. E aí, meus amigos, 0 sexo. Bora lá entender, então, como sair dessa situação. Primeira coisa para mudar algo na vida, algum hábito, é identificar melhor como é quando ele acontece. Por exemplo, se você quer comer menos doce para emagrecer, a primeira coisa é perceber o momento que te dá vontade de comer doce. Qual o gatilho que aciona essa vontade? Parar de almoçar, uma fome no meio da tarde. E aí você vai adotar uma estratégia que funciona na causa. Escovar os dentes assim que acaba de almoçar. Comer uma fruta 30 minutos antes do horário que começa a te dar vontade de comer doce ou bater a fome. Com a ejaculação é a mesma coisa. Você precisa entender como funciona a sua conexão pênis-cérebro. Pois sim, é o seu cérebro que comanda o seu pênis. Identificar quando você está prestes a ejacular, antes de ser tarde demais, antes de você entrar em inevitabilidade ejaculatória. Conheça o gráfico de sensações. Ele serve para entender como está o nível do seu tesão. A linha horizontal representa o tempo e a linha vertical a sensação. Ela vai geralmente crescendo com algumas variações ao longo do sexo. Se você não adota o método Guelph, você é passivo nesse processo. Ela cresce. Aí você muda de posição. Durante a mudança, cai um pouquinho. Ou pausa para tomar uma água, cai um pouquinho. Que são parecidas com aquelas desviadas de pensamento, sabe? O problema é que ela até cai um pouquinho por uma pausa ou desvio de pensamento, mas ela retorna quase que imediatamente para o mesmo ponto que você estava assim que você retomar o sexo. Não adianta nada. Você quer passar de 2 minutos para 3 ou você quer
controlar essa situação. Você deve, então, aprender a surfar no gráfico, a usar os famosos pedais que eu ensino, de controle. Refrescar o gráfico sem parar de fazer sexo, prestando 100% de atenção na sua parceira, na conexão, no prazer em vocês dois. Aprendendo a fazer isso, você irá controlar a sua ejaculação. Ah, um detalhe. Sensação não é ereção. O gráfico não representa o quanto seu pênis está ereto, e sim a sensação em si, o tesão mesmo. E aqui existe um momento na qual eu dei o nome de ponto 90, que é quando você chega na inevitabilidade ejaculatória. Chegou aqui, já era. O seu corpo já entendeu que chegou a hora de gozar. Não tem mais como voltar atrás. O segredo para controlar a sua ejaculação é controlar o seu gráfico de sensações. Aprendendo a brincar, a refrescar, a identificar seu ponto 90 e você vai permanecer nele. Por que seu? Porque é individual. Para identificar o ponto 90, você precisa se masturbar para entender como é e quando você está chegando. Por que masturbação? Pois não há nada que desvie a sua atenção. Nenhum fator externo, apenas você e o seu pênis. É muito mais fácil de ficar atento nos sinais do seu corpo e o que ele te dá quando você chega perto do ponto 90. Vai lá agora e tenta isso. Perceba como funciona o seu gráfico e tente identificar o seu ponto 90. Geralmente são necessários alguns exercícios para identificar mais claramente o seu ponto 90. Pois bem, uma parte do método Guelph é justamente entender isso e aprender a usar com maestria os pedais do controle. Claro, erotização e redução de ansiedade também fazem parte do método. São 50 aulas e exercícios que colocarão ao longo de 60 dias você com controle total sobre a sua ejaculação e com ótima qualidade de ereção. Lembrando, ao vivo a cada 15 dias, comigo, para te ajudar a aprofundar no método e tirar todas as suas dúvidas. Já baixou nosso aplicativo? Acesse agora, tá aqui o link na descrição do vídeo. Não espere 10 anos para melhorar a sua vida sexual, como a maioria dos homens faz. Sexo é qualidade de vida. Você merece ter um casamento feliz.